Oi, tudo bem com vocês, pessoal do sexto ano? Eu espero que sim. Eu sou o professor Sérgio e hoje a gente vai continuar um pouquinho a conversa que nós começamos da última vez. Vocês se lembram que a gente falou um pouquinho, nós conversamos sobre as lutas brasileiras? E aí eu perguntei que tipo de lutas vocês conheciam, que lutas que vocês conheciam que de repente haviam sido criadas no Brasil, né? Na última vez, nós conversamos sobre as lutas indígenas. Alguém já sabe de que tipo de luta brasileira eu vou falar com vocês? Nós iremos conversar hoje? Nós falaremos hoje sobre a capoeira, pessoal. Vamos lá? Eu imagino realmente que em algum momento na vida de vocês já devam ter ouvido falar algumas coisas sobre a capoeira ou até mesmo praticado, certo? A capoeira. Bom, mas relembrar um pouco a história dessa manifestação, dessa luta brasileira é de extrema importância, pessoal. Gente, vocês sabem, né, que uma enorme quantidade de pessoas, né, foram trazidas da África para o nosso país pelos portugueses, na época que nós éramos colônia, certo? E uma boa parcela desse pessoal que foi trazido à força foram os angolanos. E aqui em território brasileiro desenvolveram essas práticas corporais que hoje nós conhecemos como capoeira. Ou seja, a capoeira, ela veio junto consigo, né, enfim, com a cultura de um povo que foi trazido à força para cá. No entanto, ela é um produto nacional, eu quero dizer. Ela tem origem brasileira, pessoal. Os registros históricos apontam que, para que os senhores de engenho não desconfiassem do que estava acontecendo, né, sempre a capoeira era praticada em círculo pelos escravos. E aos golpes eram associados aí a ginga, que para quem não sabia o que estava acontecendo, podia ser associado, por exemplo, a um corpo que ali dançava, se movimentava, ao mesmo tempo que, é claro, também ali estava acontecendo uma música. Então a capoeira era uma mistura, né, ao mesmo tempo em que se desferiam golpes em círculo, aos olhos de quem não sabia o que estava acontecendo, eles estavam apenas dançando. Segundo o pesquisador André da Silva Melo, a capoeira, né, sendo uma manifestação afro-brasileira, ela foi criada como uma forma de resistência à opressão, certo? E ela representa tanto uma forma de resistência no campo físico quanto cultural também. A capoeira também é considerada como um símbolo de resistência cultural, justamente, né, por aí, imagine, quando ela surgiu, no período de escravidão, a capoeira foi capaz de conservar aí símbolos, alguns símbolos das culturas que estavam sendo aí escravizadas, certo? E esses símbolos envolvem, por exemplo, as expressões corporais, a musicalidade, a religiosidade na época, por exemplo. É isso o que torna a capoeira tão especial. Pessoal, houve uma época no Brasil em que a quantidade de escravizados era maior do que inclusive a quantidade da população livre, digamos assim. Gente, mas vocês imaginam, né? Apesar dessa quantidade de escravos, os escravos não vinham do mesmo lugar. Pelo contrário, né? Quando eram trazidos à força para cá, né, eram misturadas diferentes culturas e etnias. Quero dizer, muitas vezes até etnias rivais, que não se davam muito bem lá no território onde viviam já anteriormente. Vocês imaginam, apesar da quantidade, uma rebelião era quase que impossível, pois os escravos tinham culturas diferentes, como eu disse, costumes diferentes e até línguas, dialetos diferentes. Esse era aí, por exemplo, esse eram alguns dos motivos, né, que impediam que eles se rebelassem, por exemplo. Entretanto, o desenvolvimento da capoeira, né, os auxiliou aí na construção de uma prática em que as tradições e culturas africanas estavam presentes de uma forma genérica, ok? Mas estavam presentes principalmente na forma de se expressar corporalmente e também na musicalidade. Mas é claro, né, pessoal, mais do que isso, essa nova prática corporal servia aí como forma de combate e defesa por aquele escravo que de repente havia sido colocado num ambiente hostil ou que estava de repente sendo perseguido por um capitão do mato, sempre armado e muitas vezes montado a cavalo. O capitão do mato, por sua vez, né, era a figura aí de um empregado que era encarregado pelo senhor do engenho
né, a reprimir aí alguns pequenos delitos que aconteciam no campo, na lavoura. E na sociedade escravocrata, o capitão do mato justamente era aquele que perseguia de repente um escravo ou uma escrava que havia fugido. Bom, pessoal, saindo um pouco agora desses aspectos históricos muito importantes, vamos falar agora de alguns outros aí envolvendo a capoeira. Será que é jogo, luta ou dança? Pessoal, nenhum desses aspectos que eu disse agora devem ser excluídos quando nós conversamos sobre capoeira. A capoeira não pode ser observada como apenas luta, certo? Mas também como jogo e dança. Aliás, depois da década de 30, né, esse aspecto de combate passou a ser secundário, né, em termos de necessidade, inclusive, né? Uma vez que a capoeira passou a ser também um instrumento, vamos dizer assim, de veiculação da cultura brasileira no mundo afora. Então, o caráter de apresentação e então agora o jogo passou aí a ser mais valorizado. E é por isso quando um praticante ou uma praticante vai tirar alguém para a roda para eventualmente começar, né? Ninguém convida para lutar e sim, vamos jogar capoeira? Outros elementos que estão sempre presentes na capoeira são a musicalidade e as formas de expressão, de gestos corporais que aproximam essa prática das danças. Até mesmo pela relação aí com alguns instrumentos, né, quando está sendo executada. Nós temos o cachixi, o pandeiro, o agogô, o atabaque e berimbau. Vamos conhecer um pouquinho sobre berimbau? Bom, pessoal, trouxe um berimbau aqui para vocês verem. Faz um tempo que eu não toco, mas vamos ver se eu estou tão enferrujado assim. Gente, o berimbau ele é composto aí por algumas partes. Essa madeira aqui, ó, que faz o arco do berimbau, ela se chama biriba. E é uma espécie de árvore muito encontrada lá no Nordeste brasileiro. Ela é bem fininha assim, tá? E é claro, tem que cortar os galhos, dar toda a preparação que ela merece, né? No caso, essa aqui foi lixada, envernizada, assim como a cabaça, que é uma espécie aí de fruto que também dá numa árvore, né? E muitas vezes o pessoal usa também para fazer de garrafa d'água, conhecida como moringa também, né? E aqui, como vocês podem observar, também tem um arame que vai dar o nosso som de corda, né? O que bate na corda, pessoal, é essa vareta. E o que vai regular se o som vai ser agudo ou grave, vai ser justamente essa pedra aqui, ou a ruela, tá, pessoal? E aí, para também associar um movimento ritmado, como se fosse de percussão, nós temos também o cachixi, que é uma espécie justamente de chocalho que vai aqui junto aos dedos que segura a vareta, certo, pessoal? Então, vamos ver se o professor Sérgio consegue tocar aí um pouquinho. Bom, gente, como eu disse para vocês, quando eu encosto a pedra aqui no arame, nós temos o som de agudo, ó. Certo? Se eu tirar a pedra aqui do arame, o som fica assim, ó. Com a pedra, sem a pedra. Legal, né? Deu para perceber a diferença entre o grave e o agudo, certo? Então, vamos escutar um pouquinho de toques diferentes de capoeira. Eu não falei ainda, mas nós temos aí, né, duas manifestações de capoeira, cada uma com a sua época de vida, certo? Falei que depois de 30, a capoeira ganhou um outro cenário aí, a nível mundial, inclusive, né? Mas vamos lá, pessoal, nós temos dois tipos de capoeira, a capoeira Angola e a capoeira regional. A regional é justamente essa mais moderna, tá? Que inclusive foi disseminada pelo mestre Bimba depois de 1930. E nós temos também a capoeira Angola, anterior à década de 30, né, aí vinculada às tradições mais antigas, da própria criação mesmo da capoeira, com um estilo de jogo diferente e também a música. Vamos conhecer primeiro então um pouquinho do toque de Angola, que é um pouquinho mais devagar, mais ritmado, ó. Deu para perceber que ele é um pouquinho mais ritmado, acho que vocês já conheceram, já ouviram falar nesse toque, né? Já o toque da capoeira regional é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais rápido, ó.
Deu para perceber, né? Um pouquinho mais acelerado. Um outro toque, pessoal, é o toque do samba de roda. E o samba tem raízes também muito fortes com esse instrumento aqui, né? Dá uma olhada. Isso é, por exemplo, por que se explica, né, que confundiam tanto a capoeira com dança, né? Aos olhos de quem não sabe o que está acontecendo, ao se escutar um ritmo parecido com esse, vai achar que é samba mesmo, né? Ou vai achar que é dança simplesmente mesmo, né? Ó. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o berimbau. Esse é um dos instrumentos mais característicos da capoeira, tanto da Angola, aquela mais tradicional, quanto a regional, a mais moderna, vamos dizer assim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do berimbau. Eu estou um pouco enferrujado, mas acho que deu para entender as diferenças aí e as características do instrumento, certo? Bom, gente, nós dissemos aí que a capoeira teve, né, diferentes papéis e funções sociais, certo? E eu disse para vocês que ela se divide em duas principais categorias. Só para deixar mais claro, que da última vez eu estava com o berimbau ali e acabei de repente misturando algumas coisas. Para deixar mais claro para vocês, até 1930, a capoeira ela era vista como subversiva e por isso ela era marginalizada. Inclusive, estava no Código Penal, pessoal. Quem fosse pego vadiando, como era tratado antigamente, ou brincando de capoeira, era colocado na cadeia, pessoal, tá? Ia para a prisão. Depois de 1930, né, nós tivemos aí um outro olhar para a capoeira. Ela deixou de ser vinculada ao Código Penal, deixou de ser crime praticar a capoeira, né, e aí ela passou a ser visto como é hoje, inclusive, né, como patrimônio cultural da humanidade. Tá, pessoal? Mas aí nós temos duas figuras que foram grandes responsáveis pela disseminação tanto da capoeira Angola, que é a tradicional, quanto a regional, que é essa nossa, que nós conhecemos hoje como mais moderna, digamos assim, que mistura inclusive algumas outras expressões marciais, com saltos acrobáticos, absurdos inclusive. Né? Nós temos o mestre Pastinha, da capoeira Angola, que é aquela versão mais próxima da praticada pelos escravos, né? E nós temos também, como representante da capoeira regional, ou luta regional baiana, o mestre Bimba. Além de deixar de ser crime a prática de capoeira, depois da década de 30, né, foi possibilitada, inclusive pelo mestre Bimba, a sistematização, ou seja, o sistema de graduação, de iniciante, intermediário até avançado, professor, por exemplo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu adoro falar desse assunto, né? Nas lutas brasileiras, especificamente da capoeira. Faz um tempo que eu não gingo, mas gosto muito de jogar capoeira, seja ela a capoeira de Angola ou seja ela a capoeira regional. Adoro as duas manifestações e variações. Acho que ambas têm as suas riquezas. E enfim, espero então que vocês me acompanhem no nosso vídeo de atividade. Será que a gente, de repente, consegue conhecer alguns movimentos de capoeira e tentar reproduzir? Nada muito extravagante, né, pessoal? É claro. Mas tentar fazer o nosso corpo experimentar não faz mal a ninguém. Não é mesmo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se cuidem e se protejam, pessoal.